Fala, meus nobres alunos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, de Química, do Colégio Ludina, João Pessoa, Paraíba, para todo o Brasil, meus nobres, para toda a rede também, para dar dicas quentíssimas para o Enem de Química, né, garotinho? Quem é meu aluno sabe, né? Tá aqui para nós, eu e você, tu e eu, tá? Dicas que são extremamente importantes, que faça a tua prova valer a pena, que você olha assim, caracas, que questão é essa? Eu vi lá no canal da Ludinas, as questões sendo resolvidas pelo professor Gustavo, tá bom? Então estamos aqui para dar início ao grande tema do Enem. Não vai ser somente esse, vai ter várias dicas, mas vamos começar aqui com uma coisa que é extremamente importante, que a gente sabe que vai ter na prova. E aqui na Ludinas, a gente não brinca, hein, garotinho? Então joga aí, meu diretor, olha o tema, meus nobres, que eu vou jogar para vocês. Polaridade e forças intermoleculares, tá bom? Então nós vamos trabalhar esse tema que é extremamente importante, está dentro da prova de Química Geral, está dentro da prova de Fisicoquímica, tá? Também de Química Orgânica, quer dizer, é um assunto que a gente pode fazer conexões com todas as áreas, mas aqui eu vou lhe mostrar um assuntozinho, com um resumozinho e, claro, uma questão no Enem, tá? Porque é importante mostrar que tudo aquilo que eu estou apontando aqui já caiu na prova, mas você vai ter todo o segredo aqui comigo, tá bom? Se liga aí, como eu falo para meus alunos, olha o homens, meu filho, joga na telinha, diretor, polaridade e forças intermoleculares para os nossos alunos, tá bom? Galera, quando se trata de polaridade, é importante destacar que o assunto de polaridade tem uma coisa importante, tá? Prever se uma molécula é polar ou apolar, você tem vários métodos. O método dos vetores, né? A soma vetorial, e você também tem o método das nuvens eletrônicas. Lembre-se que polaridade vai levar também a conclusões sobre a solubilidade. O semelhante dissolve o seu semelhante. E isso tem que ficar muito claro. O semelhante dissolve o seu semelhante. É lógico que irá surgir algumas substâncias que têm um comportamento dual, os dois comportamentos, o que nós chamamos de anfifílico. Ora, o composto eu vejo que tem parte polar e tem parte apolar. Mas olha só, neste primeiro momento eu quero lhe mostrar, além de você ver a questão da solubilidade, o semelhante dissolve o seu semelhante, que é muito importante destacar, mas eu quero fazer vocês, alunos ludinos, observarem como é que se determina uma polaridade das moléculas. Porque com o conhecimento da polaridade, você vai ter como prever as forças intermoleculares. Então joga na tela, meu diretor, para ver esses tópicos que são extremamente importantes, tá bom? Então veja, existem dois métodos, como eu tinha dado, a soma vetorial e a questão das nuvens eletrônicas, que também vai prever a polaridade. Né? Lembrando que a polaridade pode responder questão de solubilidade. Moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Mas eu quero destacar aqui para o meu aluno que pelas nuvens eletrônicas nós temos esse detalhe que está aí. Gente, repara só, você está aí estudando agora, eu quero que você fique atento à dica que eu vou dar aqui. É importante, quando for estudar esse conteúdo, você prever o que é uma molécula polar e apolar, tá certo? Sendo que na química inorgânica, tá? Tem métodos que vai fazer você determinar se uma molécula é polar ou não. Tá? Então a gente vai escolher um método que não é um método vetorial, que é o método das nuvens eletrônicas, que eu gosto bastante, por sinal. E olhe na telinha como é que eu vou aplicar este método. Joga na tela, meu diretor. Veja, ó, o método das nuvens eletrônicas, você vai ter esses dois quadrantes que você está vendo aí, tá? Primeiramente, você vai olhar o que são nuvens eletrônicas, tá? Gente, nuvem eletrônica é qualquer tipo de ligação, meu diretor. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ligação coordenada.
Tudo isso representa uma nuvem eletrônica. Repito, olha o óbvio, meu filhinho. O que é uma nuvem eletrônica, professor? Vou dizer agora para vocês. Anote aí, anote aí. Uma nuvem eletrônica é uma ligação simples, é uma ligação dupla, é uma ligação tripla e é uma ligação coordenada. E também uma nuvem eletrônica é um par de elétrons não ligante. Beleza? Joga na tela, meu diretor, para a gente dar sequência a esta explicação. Se o número de nuvens eletrônicas que eu tenho ao redor do átomo central é igual ao número de átomos iguais ligado ao átomo central, a nossa molécula ela vai ser apolar. Porém, se a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central ela é diferente da quantidade de átomos iguais ligada ao átomo central, a molécula é polar. Galera, eu vou aproveitar o espaço que eu tenho e eu vou pegar, por exemplo, a molécula H2O. Estão vendo na minha imagem? Deixa eu ver se eu mudo aqui. É tecnologia, garotinho. É tecnologia aqui na Ludinas, viu? Aqui a gente usa tecnologia, viu? Se liga. Ó, eu vou pegar aqui, vou botar uma canetinha branquinha e eu vou pegar a nossa molécula universal, que é a água. Todo mundo sabe que a água é polar. Mas sabe por quê? Olha só, eu tenho aqui a ligação da água, tá? Que é dessa forma que vocês estão vendo aqui. E aqui vocês têm dois elétrons. Aqui é o elétron, opa, aqui é o elétron, aqui é o elétron, aqui é o elétron e aqui é o elétron. Beleza? O que é que a gente vai perceber agora aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Cadê meu diretor aqui? Depois, ó, tá aqui. Foi para outro lado. Que negócio tecnológico. Olha só. Eu quero saber quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central. Aqui é uma nuvem, aqui é uma nuvem, aqui é uma nuvem, aqui é uma nuvem. Ligação simples é nuvem e par de elétrons não ligante. Então são 4 nuvens. Aí eu boto o sinal de igual, tá? Esse Nzinho que eu coloquei são nuvens, tá? O outro quadrante fala da quantidade de átomos iguais ligado ao átomo central. Quantos átomos iguais eu tenho ligado ao átomo central? Eu só tenho 2. Cara, 4 é igual a 2? Não, 4 é diferente de 2. E aí, quando é diferente, eu tenho que a nossa molécula é polar, tá? Entendeu mais ou menos a ideia? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Para só, eu tenho aqui nesse canto agora a molécula gás carbônico. Então, repito, na água você viu que foram 4 nuvens e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Como 4 é diferente de 2, a molécula é polar. Agora, olha a molécula CO2, tá bom? Na molécula CO2, eu tenho que ter uma dupla com oxigênio aqui e outra dupla com outro oxigênio aqui. Deu esse espaço aqui, deixa eu ver se eu trago para cá para a gente representar mais para lá, tá bom? Eu tenho aqui CO2, vou ver se eu coloco para vocês aqui. É o seguinte, tem o que? CO2, e aqui eu tenho o C no meio, uma dupla com oxigênio e outra dupla com outro oxigênio. Vou colocar assim, tá? Apesar que não é a representatividade correta, tá, gente? Mas na molécula CO2, eu posso agitar tecnologia, cara. Não se acanhe não, que a gente resolve aqui as paradas, tá? Paradas do sucesso, meus nobres. Então vamos lá. CO2, eu tenho o oxigênio com uma dupla com carbono, conta dupla com oxigênio. Galerinha do meu coração, quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do carbono? Uma nuvem, que é uma dupla, e outra nuvem, que é uma dupla. Então são 2 nuvens que eu tenho ao redor do átomo central. Quantos átomos iguais eu tenho ligado ao átomo central? Eu tenho 2 átomos iguais ligados ao átomo central. 2 é igual a 2. Quando for igual, é porque a molécula é apolar. Então, gente, eu peço a vocês que vocês treinem essa história das nuvens eletrônicas. Entenderam? A quantidade de nuvens que tem ao redor do átomo central é uma quantidade que você vai estabelecer. Botou 3, botou 4. Tudo ao redor do átomo central. Lembrando mais uma vez, o que é uma nuvem eletrônica? É uma ligação simples, é uma ligação dupla, é uma ligação tripla, e é uma ligação coordenada, e é um par de elétrons. Só tenha cuidado com uma coisa, a dupla ligação não são 2 nuvens. A dupla ligação é apenas uma nuvem, como a tripla ligação também é uma nuvem. Aí depois você vai olhar
a quantidade de átomos iguais ligada ao átomo central. Pois bem, se você comparar esses dois itens e observar que eles são iguais na análise, a molécula é apolar. Se você olhar esses itens e perceberem que são diferentes, a molécula é polar. Gente, isso vai ser um ganho muito importante para a gente, tá? Porque é com este ganho que a gente vai poder ter a condição de aprender as forças intermoleculares, que é o nosso próximo tema. Joga na tela, meu diretor, para a gente ir para o próximo tema, que é justamente a questão das forças intermoleculares, que eu vou explicar aqui para os nossos nobres alunos. Repara só o que nós temos aqui. Vocês estão vendo 3 imagens, uma lagartixa, você está vendo a imagem do teste da gasolina e você está vendo a imagem da formação do gelo. Pois bem, o que são forças intermoleculares? São forças de atração entre as moléculas. Uma molécula se sente atraída pela outra. Essa atração entre essas duas moléculas são as forças intermoleculares. Porém, essas forças nós observamos no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso, essas forças intermoleculares já têm sido quebradas, elas já ocorreram a quebra. Então, na mudança do líquido para o gasoso é onde tem a transição da quebra das forças intermoleculares. Por que elas são tão importantes? Porque ela vai prever ponto de fusão, ponto de ebulição, pressão de vapor, volatilidade, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo para uma próxima aula, minha gente. Tenha calma que vai ter mais aulas que a gente pode trabalhar esses pontos. Mas a minha ideia hoje é você lembrar quais são essas forças, tá legal? Quais são as forças intermoleculares que eu tenho? Essa é a dica que eu quero deixar aqui para vocês. Joga na tela, diretor, quais são as forças intermoleculares que eu vou ter para os nossos alunos, tá bom? Você tem forças intermoleculares, como eu falei, que vai acontecer no estado só do líquido. As forças que nós vamos ter aqui vai ser dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, são as principais forças intermoleculares que eu tenho. Ó, a primeira força intermolecular que você está vendo é dipolo induzido ou força de Van der Waals e London. Elas são forças que ocorrem em moléculas apolares, ou seja, fraquíssimas, gente. Uma molécula apolar, para ter uma atração, é uma coisa instantânea, então é a força mais fraca que eu tenho. Molécula apolar, dipolo induzido. Outra força que eu tenho é dipolo-dipolo, que ocorre para moléculas polares. Está vendo? Ó? O polo negativo atrai do polo positivo, o polo negativo atrai do polo positivo, é uma força maior. É uma força maior porque ocorreu entre moléculas polares. Força entre moléculas polares, dipolo-dipolo. Vimos que para moléculas apolares, dipolo induzido, força de Van der Waals, força de London, também podemos dar essa nomenclatura. Principalmente a força de London, né? Ou London, como você quiser chamar, tá? Dipolo-dipolo para moléculas polares, como também dipolo permanente. Joga até, meu diretor, para a última força que eu tenho, tá? Muito conhecida, que são as ligações de hidrogênio. Onde as ligações de hidrogênio é você ter o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá aí essas forças intermoleculares. Ligação de hidrogênio, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Mas aí eu quero colocar para vocês uma escala de toda força intermolecular. Lembre-se que intermolecular é entre, tá, meu diretor? É entre moléculas, porque existem as forças intramoleculares, tá? Intra é entre os átomos da própria molécula, tá bom? É lógico que é muito mais forte as ligações entre os átomos do que entre as moléculas. Por isso que essa sequência aqui, essas são as forças que nós entendemos que são as intramoleculares. E aqui, nesse outro momento, são as forças que nós sabemos que são as intras, tá? A íon pouco trabalhada, mas a íon dipolo é interessante, tá? A força íon dipolo é uma força intermolecular, como o próprio nome já está dizendo,
que ocorre entre um composto que tem íon, ou seja, composto que apresenta íon, ligado a uma molécula que seja polar, que apresenta o que a gente chama de polo positivo e polo negativo. Então, toda atração entre íons e um dipolo é a interação íon-dipolo. Imagine que eu tenho um íon positivo e um negativo. O íon negativo se atrai pelo dipolo positivo e o íon positivo se atrai pelo dipolo negativo. Então essa é a atração íon-dipolo, que é bem conhecida nossa também, tá bom? E aí eu venho para a questão que foi do Enem, para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Aplicar o conhecimento da força intermolecular nessa questão. E aqui na Lurdinas nós temos essa pegada, tá? A gente mostra para os nossos alunos qual é o melhor caminho. Tá pensando o quê? A gente veio aqui para mostrar serviço, tá? Então joga na tela, meu diretor, essa questão excelente que foi da prova do Enem. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que sobre condições adequadas de temperatura e pressão propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base NH3 de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio. Importante a destacar que sais de amônio, galera, sais é um composto iônico, tá? Isso é importante ficar na cabeça com esse detalhe. De acordo com a equação química genérica, como você está vendo aqui, esse cara aqui, ele é o sal de amônio, como a questão diz. A fixação de moléculas de vapor de água, olha, pelos núcleos de condensação, onde os núcleos de condensação são sais, ocorre como? Peraí, um sal, tá? Ele vai ter o íon positivo, que é o NH4+, e o íon negativo, que é o X-. Ora, esse composto iônico, ele vai atrair a água. Lembre-se que na água, tá? Que eu estou colocando aqui, o oxigênio negativo da água, ele atrai a carga positiva do íon NH4. Do mesmo jeito, o íon negativo do X atrai o hidrogênio da água, porque o hidrogênio da água, ele tem o polo positivo. Então, a atração que está tendo entre a água e o sal de urânio é uma atração que nós podemos dizer que é uma interação íon-dipolo, o que faz a gente marcar letra D. Somente ligação iônica, não é somente interação dipolo-dipolo. Veja, o fato de ter um sal, nós não podemos esquecer que o sal é um composto iônico. E ele, sendo conectado com a molécula polar, essa atração é íon-dipolo. Anotou, gente? Viu como é fácil? Tá? Uma dica com conteúdo, tá, gente? Porque não é aquela dica que eu dou em 2, 3 minutos. Claro que pode ter essa dica também, tá, garotinho? Mas aqui é conteúdo, ele tá mostrando conteúdo para você parar. Peraí, eu vi ali, ó, força intermolecular polaridade. Vamos entender como é a essência? Então essa foi a dica da gente de hoje, tá bom? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima dica. Fui, meus nobres!